Boa noite, Campuri. Tudo suave aí, na paz? Sim, quem tá suave de só. Beleza, tá massa. Quantos de vocês já foram trollados pelo corretor ortográfico do celular? Vários, né? Olha só, tem um menino esses tempos atrás, ele contou pra mim o que aconteceu com ele e vocês avaliam se é verdade o coração dele ou se não, o relato. Ele tinha um casal de amigos que não era um casal, mas ele olhou e falou, cara, eles podem dar certo. E ele resolveu que ele não ia ficar só chipando a distância. Ele resolveu que ele ia fazer mais do que isso. E aí ele resolveu entrar em contato com a menina para falar sobre o rapaz. Falou, cara, vocês podem dar certo. E aí o que ele fez? O menino que ele queria aproximar chamava Micael. Eu só vou pedir para o cara do laser aí parar um pouquinho com o laser, porque está atrapalhando acho que mais gente do que além de mim. Obrigado. Ele pediu... Ele foi falar com a menina sobre o Micael. E aí ele escreveu uma mensagem para ela no WhatsApp dizendo o seguinte: você precisa ficar, e o Micael, o nome resumido é Mi, ficou Mi só. Você precisa ficar com o Mi, e mandou. Só que o corretor corrigiu como? Você precisa ficar comigo. O rolo estava feito. A confusão estava toda armada. E o corretor ortográfico é cheio dessas coisas. É cheio de fazer confusões com a gente. Eu esses dias passei por um negócio parecido com isso também. A minha esposa se chama Flávia. E eu vou descer agora para contar o que aconteceu com a Flávia e comigo. Se eu não cair, né? E se eu cair também eu continuo contando, porque não vai acontecer nada de muito grande se eu cair. Olha só. Ela se chama Flávia. E esses dias eu fui falar com ela e eu resolvi falar... Boa noite, Flávia, com vários A. Sabe quando você coloca um monte de A assim para parecer mais simpático? E eu fui fazer esse esquema, colocar vários A, assim, Só que aí o corretor mudou. E aí ele entendeu que com aqueles vários As eu estava querendo escrever outra palavra. E aí a mensagem que foi a seguinte: a minha intenção era boa noite, Flávia, entendeu? A mensagem que chegou para ela foi boa noite, Flávia, assada. Eu só vi isso depois que ela respondeu a mensagem dizendo, Flávia assada? O corretor faz essas coisas. E a gente às vezes se confunde e causam confusões porque a gente quer dizer uma coisa e aí o corretor vem e dá uma rasteira na gente e faz a gente falar outra coisa completamente diferente. As confusões acontecem de comunicação e às vezes a gente quer dizer uma coisa e as pessoas entendem outra. Para a gente saber exatamente o que as pessoas querem dizer... Além de conhecer as pessoas e tudo mais, um segredo que a gente pode usar é o seguinte: você precisa saber aquilo que as pessoas não quiseram dizer. Elas dizem uma coisa e você tem que saber o que aquilo não significa. Por exemplo, quando a gente fala de um chamado de coragem, a gente precisa entender o que não é chamado de coragem. O que o chamado de coragem não significa. O chamado de coragem significa algumas coisas, a gente vai falar disso a partir de amanhã. Mas hoje eu quero dizer para você aquilo que o chamado de coragem não significa. Ontem a gente viu que o chamado de coragem, ele é um chamado que antes de ser aceito, eu preciso renunciar a um chamado para covardia. Existe um mundo me convidando para ser covarde. E ontem a gente rompeu qualquer compromisso que a gente tem com esse chamado para covardia. Quantos aqui ontem tomaram a decisão de deixar o covarde que você era ficou aqui ontem? Quantos tomaram essa decisão e ficaram, beleza, muito bom. Tem alguns ainda que estão meio covardes, mas dá para terminar até o final do Campuri. Tá tudo certo. Mas olha só, o chamado de coragem, ele não é um chamado para algumas coisas. Primeiro lugar, ele não é um chamado para irresponsabilidade. Tem gente que acha que ser corajoso é ser irresponsável. Ser corajoso é fazer... Eu tive uns amigos uma vez que a gente foi fazer, na nossa coragem, a gente resolveu fazer uma tirolesa. E a gente não tinha nada, a gente não tinha material nenhum para tirolesa. A gente amarrou uma corda de um ponto alto, de uma árvore, amarrou até num galho mais baixo, numa cachoeira. E sabe qual foi a nossa maneira de descer a tirolesa? Foi a seguinte: a gente pegou uma fita, sabe aquelas fitas de isopor que você leva para a praia? Você leva isopor para a praia, aquela fita? A gente pegou aquela fita, colocou uma em cada mão, segurou no negócio, na corda, e vamos descer. Bem, Deus é misericordioso, não deixou nada acontecer. A gente pode pensar que isso é coragem, mas isso não é coragem. E o chamado de coragem não é um chamado para irresponsabilidade. Um chamado também de coragem não é um chamado para grosseria.
Tem gente que se acha muito corajoso porque fala aquilo que tem que falar na cara das pessoas. A pessoa apareceu na minha frente, eu falo o que tem que falar. Pode ser o diretor do clube, pode ser o meu conselheiro, pode ser quem for, eu falo aquilo que tem que falar. Às vezes isso não é coragem, é simplesmente você sendo grosso. E são coisas completamente diferentes. Uma coisa é ser corajoso, outra coisa é ser grosseiro. Mas uma coisa que eu quero que você fique bem claro na sua mente, que o chamado de coragem, guarda isso agora. O chamado de coragem não é um chamado para ser feliz. Um chamado de coragem não é um chamado para felicidade. Por que não? Eu vou tentar explicar para você rapidamente. Pense comigo o seguinte. Todo mundo aqui quer ser feliz de alguma maneira. E quantos aqui tiveram um dia muito feliz hoje? Não. Quantos aqui tiveram um dia muito feliz hoje? Beleza. Quantos aqui amanhã terão um dia ainda mais feliz? Massa. Só que daqui a pouco é segunda-feira, bicho. E a gente está mó feliz, e beleza, a gente vai tentar ir feliz para casa também, a gente vai tentar chegar feliz no nosso trabalho, a gente vai tentar chegar feliz na escola segunda-feira, para aqueles que a aula vai começar na segunda. Alguns vão continuar nas férias ainda, mas a gente quer voltar feliz, a gente quer continuar sendo feliz. Só que a gente está feliz aqui porque o Campuri deixa a gente feliz, o ânimo da galera, e eu estou aqui super entusiasmado de ver vocês, a vibração de vocês, e a gente fica feliz. Só que o problema é que além da gente estar feliz, a gente quer que a felicidade dure para sempre. Mas ela não dura para sempre. E aí qual que é o problema? Pensa no seguinte, que esse aqui é um caminho. Eu estou aqui fazendo um caminho. Eu estou feliz hoje, tá bom? Hoje eu estou muito feliz. E aí então eu penso o seguinte, para eu continuar feliz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar qualquer coisa que tire a minha felicidade. Ou seja, eu tenho que evitar qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de tristeza. Então a cena é a seguinte, eu estou feliz e eu estou passando por um caminho e eu estou aqui feliz. Mas eu vejo que aqui, nesse lugar, no caminho, tem uma pessoa sofrendo, tem uma pessoa triste, e a tristeza dela vai fazer mal para mim. Então o que eu faço? Eu saio de perto, porque eu não quero ficar triste, eu não quero sofrer. E aí você está na sua caminhada junto com as pessoas, junto com seus amigos, e aí de repente um amigo seu posta lá no Facebook, coloca aquela imagem, muda a imagem do perfil, coloca a imagem daquela fitinha preta de luto e fala: hoje eu estou muito triste porque meu avô morreu, e o sepultamento do meu avô vai ser, o velório do meu avô vai ser no cemitério municipal, assim. E aí de repente aparece você, que está feliz, cara, você voltou super empolgado do Campuri, você vai voltar do Campuri e vai no velório, aí você pensa o seguinte, não, eu não vou no velório não. Por quê? Porque ir no velório é ir num lugar onde tem gente triste, tem gente sofrendo, e eu não quero esse sofrimento para mim, então eu vou ficar aqui, porque eu quero continuar sendo feliz. E eu acho interessante que tem gente que nessas horas fala o seguinte, eu não gosto de velório. Nossa, que pessoa especial que é você por causa disso, né? O mundo inteiro. Não, olha, eu não vou em velório porque eu não gosto. Parabéns, campeão. Você está igual o resto da galera. Uma boa parte do pessoal não gosta realmente de velório. Mas a gente tenta fugir dessas situações, por quê? Porque vão comprometer a nossa felicidade, vão comprometer o nosso estado feliz. Mas aí vem Deus e chama a gente toda hora para ser corajoso, e a gente precisa entender que ser corajoso e o chamado de coragem não é um chamado para a felicidade. Olha para a história de Moisés. Eu sei que você não deve estar com sua Bíblia por aí, ou se tiver, beleza, se não tiver também está tranquilo. Êxodo capítulo 3. Deus chama Moisés e fala o seguinte para ele. Vamos fazer o seguinte, agora que a gente vai ler a Bíblia vai falar. Tem uma frase que diz que quando a Bíblia fala, o homem se cala. Então agora a sua voz não pode concorrer com a voz da palavra. Eu sei que você consegue fazer um pouquinho mais de silêncio do que isso. Obrigado. Diz o seguinte, a Bíblia falando, Deus falando para Moisés. Disse o Senhor ainda a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus torturadores. Conheço-lhe o sofrimento.
E aí diz no versículo 9: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. O que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, é o seguinte: eu estou ouvindo o clamor, eu estou ouvindo a tristeza do meu povo, eu estou vendo que meu povo está sofrendo. E Moisés, agora chegou a hora de você ir até lá sofrer com eles. Você não vai ser feliz com eles, você não vai viver um cruzeiro com eles, você não vai sair para uma viagem de férias, vocês não vão para um campuri, vocês vão sofrer, mas eu quero que você saia de onde você está, e você vai sofrer com eles. Deus não estava chamando Moisés para a felicidade, Deus não estava chamando Moisés para uma vida de alegria, Deus não estava chamando Moisés para ir para o Termas, Deus não estava chamando Moisés para participar de provas, Deus não estava chamando Moisés para fazer o rala, Deus não estava chamando Moisés para nada disso. Deus estava chamando Moisés para sofrer com o povo. Por quê? Porque aquele povo estava sofrendo, e Deus falou: para eles terem felicidade, eu preciso que você abandone a sua vida cômoda, que você abandone a sua felicidade e vá sofrer com eles. O chamado de coragem não é um chamado para ser feliz. Não é que Deus não queira que você seja feliz, não é que Deus não goste da sua felicidade. Deus gosta muito quando você sorri, Deus gosta muito da vibração de vocês, Deus gosta muito da alegria de vocês, mas Deus também precisa que a gente entenda que o chamado dele de coragem não é um chamado para felicidade, é um chamado para se envolver com quem sofre. O chamado de Deus de coragem é um chamado para se envolver com aquele que sofre. O chamado de Deus para você não é o chamado para você se sentar apenas com as pessoas que são legais. O chamado de Deus para você é para sofrer com aquele seu amigo que na escola está chegando todo dia com os braços cortados, porque ele tenta de alguma maneira aliviar aquilo que ele está sentindo, o sofrimento que ele está vivendo. O chamado de Deus para você é para você viver o sofrimento junto com ele. É para você sofrer junto com ele. Ah, pastor, mas eu só tenho 10 anos, só tenho 11 anos. Se saem lágrimas dos seus olhos, se você sente às vezes o coração apertado de tristeza, você está pronto para sofrer com alguém. Você está pronto para sofrer com alguém? Esse é o chamado. O chamado de Deus não é um chamado para a felicidade. Eu sei que você está pensando que seria muito melhor se fosse, né? Seria muito mais legal se Deus falasse o seguinte: pessoal, olha, agora a gente vai viver, daqui para frente, vocês vão viver em clima de Campuri o resto da vida. Todo mundo vai viver em clima de Campuri o resto da vida. Ia ser muito massa, não ia? Já pensou se a gente saísse daqui e fosse essa pegada sempre? Tudo, tá com todo mundo sempre. É claro que ia dar uma cansada em algum momento, né? Ia dar uma cansada do lance do banho também, ia dar uma cansada. Mas a gente ia viver nesse ânimo para sempre, nessa alegria para sempre. Só que o fato é que isso aqui é uma bolha onde a gente entrou. No domingo a bolha estoura e a gente volta para a vida, a gente volta para um monte de gente, da família da gente, gente próxima da gente que sofre. E Deus nos está chamando aqui, não para felicidade. Deus está chamando a gente aqui para sofrer com alguém, para se envolver no sofrimento das pessoas, para contar a história das pessoas junto com elas, daquilo que elas estão vivendo. A gente supervaloriza a felicidade, como se a felicidade fosse algo mais importante, mais valioso que Deus tem para a gente. Mas não é isso para agora. Por que eu estou falando isso para você antes da gente falar sobre o que esse chamado de coragem significa? Porque Deus trouxe você aqui, da sua cidade, e Ele tinha planejado esse momento muito antes de você pensar nele. Deus já tinha planejado esse momento para você, para que você estivesse aqui. Porque Deus precisa que aqui, nesse lugar, você aceite um chamado para se envolver com as pessoas que sofrem. Clubes que sairão daqui dispostos a se envolver com aqueles que sofrem. Não uma vez por ano, porque a gente é cheio de fazer umas coisas no ano. Não, é dia dos pais, daqui a pouco é dia dos pais. Aí vai o clube inteiro lá pro asilo. Aí vira as costas, dá um abraço nos velhinhos e volta embora. Ano que vem a gente volta, no dia das mães. E o resto do tempo? Pastor, mas aí agora a gente vai ter que ficar indo lá todo sábado então? Se dissesse para você dormir todo sábado, você dormiria todo sábado. Fazer o bem todo sábado, você não consegue? Consegue. É só a gente priorizar e entender que o chamado de Deus de coragem é um chamado para sofrer junto com alguém. Não é um chamado para felicidade. Mas por que isso? Porque se eu estou feliz, se eu tenho felicidade em mim, se a gente aqui está feliz, se a gente tem essa felicidade aqui, a gente não sai daqui simplesmente, não, eu não quero que ninguém toque na minha felicidade. Não é assim que a gente sai. A gente sai daqui pensando o seguinte: eu quero que as pessoas que eu amo, elas fiquem felizes como eu sou feliz. Mas para que elas cheguem na felicidade que eu estou, eu preciso ir até o sofrimento onde elas estão. Para que as pessoas tivessem a experiência que Moisés teve que sofrer junto com elas. Moisés teve que ir até o sofrimento onde elas estavam. Para que as pessoas cheguem à felicidade onde eu estou, eu preciso ir até onde elas estão e sofrer primeiro com elas. Para que elas tenham o sorriso que você carrega nos lábios, você precisa ir chorar antes junto com elas. A gente primeiro vai e sofre junto com as pessoas, a gente traz elas depois para serem felizes junto com a gente. Hoje tem gente aqui, algumas pessoas bem especiais,
que elas estão aceitando um chamado muito importante. Assim como ontem, que a Lorena e a Gabriela aceitaram um chamado de Deus, tem hoje 6 pessoas que estão aceitando um chamado também. É um chamado de viver a vida daqui para frente, comunicando essa felicidade que elas têm no coração para a gente que sofre. Hoje tem aqui o Paulo Henrique. O Paulo Henrique é lá da Associação Paulista Oeste. Ele é do Clube Estrela Guia, da cidade de Sabino. O Paulo Henrique, ele vai entrar aqui no tanque batismal junto com o pastor Tiago. Junto também com o Paulo Henrique, nós temos hoje a Jennifer Souza. A Jennifer é lá de Paulínia, do Clube Guerreiros da Fé. Vocês estão aí? Ah, estão aí. Mas vocês estão meio paradinhos, hein? Mas estão aí, tudo bem. A Jennifer está aqui. Ela vai ser batizada pelo pastor João Batista. Aqui temos também da Associação Paulista Sul, a Ellen Silva. A Ellen, ela vai ser batizada pelo pastor Anderson. Ela é do Clube Ônix, do Jardim Sete Lagos. Aí está a Ellen. A gente vai também assistir mais uma pessoa aceitando um chamado de coragem hoje, que é a Sara. A Sara vai ser batizada pelo pastor Roger. A Sara é do Clube Ômega. A gente tem também da Associação Paulistana o Ezequiel, um desbravador, que vai ser batizado pelo pastor Delvani, do Clube Mensageiros da Paz. O Ezequiel é do Clube Mensageiros da Paz e também está aceitando o chamado. Também está aceitando o chamado e corajosamente ele vem aqui à frente. Junto também com eles da Associação Paulista do Vale está a Bianca. O pastor Genival está trazendo a Bianca aqui para ser batizada também. A Bianca de Tremembé. A Bianca está aí também, vai entrar no tanque. Pessoal que está aí no tanque, vocês 6, olha para cá antes. O Paulo, cadê o Paulo? A Jennifer, está aí, a Ellen, a Sara, o Ezequiel e a Bianca. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olhem para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje vai ser um dia muito feliz na história de vocês. Hoje talvez quando as pessoas forem ouvir da história de vocês, quando vocês forem contar a história, vocês têm que contar que um dia feliz da vida de vocês foi esse dia. O dia 26 de julho de 2007 em que vocês decidiram colocar a vida de vocês nas mãos de Deus. É um dia feliz. Mas Deus, olha bem e guarda isso no coração. Deus não está chamando vocês simplesmente para serem felizes sozinhos. Deus está chamando para que vocês, quando saírem daqui, que vocês saiam daqui para ir sofrer junto com alguém e trazer essa pessoa para ser feliz junto com vocês. Deus quer que vocês sofram com alguém e transmitam a felicidade para que as pessoas que estão sofrendo conheçam a felicidade que vocês estão conhecendo. Por isso, nesse momento, sabendo desse desejo que existe no coração de vocês, Paulo, Jennifer, Ellen, Sara, Ezequiel e Bianca, os pastores que estão com vocês, cumprindo a ordem de Cristo Jesus, para o perdão dos pecados, para que vocês tenham o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo, que vai fazer vocês sofrer com algumas pessoas, mas vai fazer você levar felicidade para a vida de muita gente. Eles, como ministros do Evangelho, cumprindo a ordem de Cristo Jesus, eles batizam e as batizam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado. Deus seja louvado pela história de vocês. Vocês vão receber agora um distintivo que marca esse momento do batismo, que marca esse momento em que vocês nascem no reino de Deus. Que Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado pela decisão de vocês. Campuri, eu preciso terminar. E antes de terminar, eu quero dizer uma coisa e contar uma história. O ano era 1939. Uma mulher chamada Irena Sandler, uma polonesa, vivia na cidade de Varsóvia. Ela
se tornou assistente social e ela trabalhava junto com algumas enfermeiras. Ela ajudava órfãos, ela cuidava de pessoas desabrigadas. Ela saía do conforto da casa dela todo dia de manhã para estar com gente sofrida. A vida ficou um pouco pior quando em 1942, os nazistas criaram na cidade dela, em Varsóvia, um gueto, um lugar onde ficavam apenas as pessoas que os nazistas não queriam. As pessoas que os nazistas rejeitavam, elas ficavam naquele gueto. Era um gueto onde a maioria das pessoas eram judias. Foi chamado de gueto de Varsóvia. No gueto de Varsóvia ficavam acumuladas um monte de gente. Eram quartos pequenos em que moravam 8, 9, 10 pessoas, crianças, idosos. Alguns moravam na rua, vários deles moravam na rua em condições precárias. Irena Sendler, então, ela foi designada junto com algumas outras pessoas para cuidar da saúde daquele lugar, daquele gueto. Quando ela recebeu o convite, ela tinha uma escolha. Ela podia seguir um chamado para ser feliz, ela podia entender, não, se eu ficar indo lá naquele monte de gente sofrida, eu vou ficar triste. Mas não, ela escolheu ser corajosa, e às vezes para ser corajosa a gente precisa abrir mão da felicidade. E ela foi então viver com aquelas pessoas, foi ajudar aquelas pessoas, foi cuidar daquelas pessoas. Teve um surto de febre, e um surto de febre tifoide começou a matar as pessoas que viviam no gueto. E muita gente que ajudava, muitos voluntários começaram a ir embora, porque falaram, a gente vai ficar aqui sofrendo, vamos ficar aqui correndo o risco de perder a vida. E eles começaram a ir embora, mas Irena Sendler resolveu ficar. O problema foi agravando, porque depois de alguns meses, algumas pessoas começaram a ser tiradas do gueto de Varsóvia, e elas começaram a ser colocadas em trens, e esses trens estavam indo para campos de concentração, que eram campos de extermínio. Crianças, velhos, adultos, pessoas todas iam entrando nos trens e iam indo embora. Irena Sendler, ela pensou, mais uma vez, ela podia simplesmente ter dito que não era com ela, mas ela ficou incomodada vendo aquilo lá, e ela pensou, eu preciso fazer alguma coisa para salvar essas pessoas, eu preciso fazer alguma coisa para salvar pelo menos as crianças menores do que vocês, crianças menores do que o menor que tem aqui. Ela começou a pensar, eu preciso fazer alguma coisa para salvar essas crianças. Mas como é que ela ia fazer? Ninguém saía do gueto de Varsóvia, e ninguém entrava no gueto de Varsóvia sem passar pelo exército. Ela era a única pessoa que tinha uma condecoração, e ela entrava e saía a hora que queria, porque ela tinha que fazer os trabalhos ali no gueto. E ela então começou a fazer o seguinte trabalho: ela começou a encontrar pessoas na cidade dela que poderiam cuidar daquelas crianças. Ela começou a fazer uma lista de famílias que podiam receber as crianças. E ao mesmo tempo, ela começou a visitar as famílias que moravam no gueto de Varsóvia e dizer o seguinte para elas: olha, eu posso salvar o seu filho, eu posso salvar a sua filha, mas você precisa entregar o seu filho para mim, e eu vou tirá-lo daqui. E tem uma família lá fora que vai cuidar dela, e quando a guerra acabar, vocês se reencontram. Só que ninguém queria, e então ela conta na história dela que várias vezes as pessoas perguntavam, você promete que meu filho vai viver? E ela dizia, eu não consigo nem prometer que ele vai sair daqui vivo, quanto mais que ele vai viver, mas o que eu posso dizer é que as chances dele de viver estando lá fora são maiores do que ficando aqui dentro. E ela então começou um trabalho de tirar as crianças. Como tirar as crianças? Ela tirava as crianças em caixa de fruta, ela tirava as crianças embalada em cestos, ela tirava as crianças até mesmo por um canal de esgoto que saía de lá. Ela tirou as crianças em caixa de ferramentas. Uma das cenas mais interessantes e impressionantes da história de Irena Sendler é quando ela chega numa casa e ela recebe nas mãos, no colo, uma bebê de 6 meses. E ela fica pensando, como é que eu vou tirar essa bebê daqui? Como é que eu tiro uma bebê de 6 meses? E aí então a família chega com uma mala de madeira, que era um faqueiro de prata, que tinha apenas alguns talheres. Eles já tinham vendido quase tudo para poder comer. E aí elas tiram o que sobrava dos talheres, colocam uma criança de 6 meses dentro da maleta, fecham a maleta. E aí a mãe da menininha de 6 meses coloca dentro da maleta uma colher de prata. E diz o seguinte, olha, essa colher é para que quando a minha filha chegar na outra família, que a família que vai cuidar dela consiga pelo menos vender essa colher e dar alguma comida, alguma coisa para ela nos primeiros dias. E ela saiu então com uma maleta. Irena Sendler saiu com uma maleta de madeira, que era um faqueiro, com uma bebê de 6 meses. Ela saiu orando para que a bebê não chorasse quando ela passasse pelos guardas. Ela saiu e a bebê não chorou. Ela tirou aquela criança. Dia 20 de outubro de 1943, todo o plano dela foi descoberto.
Os nazistas descobriram e a Gestapo, que era a guarda nazista, foi até a casa dela, apreendeu, tirou-a de lá e a levou para ser torturada e começaram a interrogá-la. Onde estavam as crianças? Onde estão as crianças que você tirou? Onde estão as crianças que você espalhou pela Polônia? Onde estão as crianças? E quem é que te ajudou? Quem foram as pessoas que ajudaram você a fazer isso? Porque você não pode ter feito isso sozinha. E ela não respondia nada, ela não dizia nada, ela continuava em silêncio. Até que um dia pegaram uma tábua de madeira, colocaram pregos nas pontas, e aí então perguntavam para Irena Sendler, onde estão as crianças? E batiam na sola dos pés. Quando ela dizia que não sabia onde estavam as crianças, eles batiam na sola dos pés. Quando ela dizia que ela não sabia que ela tinha feito tudo sozinha, batiam na sola dos pés. Toda vez que ela se negava a entregar uma criança, batiam novamente. E só ela sabia onde estavam as crianças. Só ela tinha o registro da família para onde tinha ido e da família de onde tinha saído. Ninguém mais sabia. E continuavam a torturando. Levaram e ela ficou com os pés sangrando por alguns dias. Então enfaixaram os pés. E um belo dia, chamaram todas as mulheres da prisão, colocaram as mulheres numa fila e começaram a levá-las para algum lugar que ela não sabia para onde ela estava indo. E ela entrou na fila com os pés enfaixados, caminhando com dificuldade, ela foi indo. E aí então de repente, num dado momento, no meio da fila, imagina uma fila de mulheres, e todas elas pensando que estavam indo para morrer. No meio da fila, um soldado polonês, alto, forte, olha bem para ela, cruza o olhar com o olhar dela e diz o seguinte: você, sai da fila. Quando ela ouviu isso, ela entendeu que o pior estava por vir. Ela sabia o que os soldados faziam com as mulheres. Ela sabia que muitos dos soldados, em alguns momentos, eles violentavam as mulheres, eles estupravam as mulheres, eles humilhavam as mulheres. E ela ficou pensando, além de tudo aquilo que eu vivi, eu ainda vou ter que passar por isso? Ela sai da fila. Quando ela saiu da fila, o soldado a levou até uma sala. E ela ficou pensando que poderia ser mais um interrogatório, mais uma tortura. Ele abre uma porta de uma sala que ela nunca tinha entrado. E quando ela entra na sala, o soldado diz para ela e aponta para ela para o canto oposto da sala, para o fundo. Tinha uma porta, meio aberta. E essa porta entreaberta dava para a rua. E ele olhou para ela e não disse nada, apenas o seguinte: corra o mais rápido que você puder. E ela com os pés enfaixados saiu por aquela porta. Ela não sabe quem é aquele soldado nunca se apresentou para ela. Ela nunca soube o nome dele, ele nunca soube a história dele. Aquele sujeito simplesmente deu para ela liberdade. E ela foi embora. E todas as mulheres da fila foram mortas naquele dia. E ela saiu correndo, foi embora. Meses depois a guerra acabou. Ela saiu pela Polônia, por Varsóvia, coletando uns jarros de vidro que ela havia escondido com o nome das crianças. E agora a missão dela era entregar as crianças umas às outras. Fazendo a contagem, Irena Sendler descobriu que ela havia resgatado nada mais nada menos do que 2.500 crianças. 2.500 crianças foram salvas por aquela mulher. E ela agora começa a reconectar as crianças com as suas famílias. E qual que é a surpresa triste que ela tem? A maioria das famílias havia sido mortas, a maioria das famílias haviam morrido nos campos de extermínio. Muitas crianças não tinham para quem voltar, mas ela salvou 2.500 crianças, porque ela entendeu que existia um chamado para ela ser corajosa, mas que esse chamado às vezes não envolvia felicidade. Pouco tempo atrás, ela morreu em 2008, mas pouco tempo antes da morte dela, ela recebeu uma homenagem pela Sociedade Judaica Americana. Ela vai receber uma medalha pelos esforços que ela fez. E ela, velhinha, mais de 80 anos, ela foi levada até o lugar onde ela poderia discursar. E quem a conduziu foi uma senhora chamada Elżbieta Fikowska. A mulher conduziu até lá. Ela subiu na tribuna para falar. E quando ela, depois das pessoas conhecerem a história dela, ouvirem a história dela, ela então apresenta-se diante do público e mostra a senhora que está do lado dela. Essa senhora que está aqui do meu lado é a menina da colher de prata. Salva por uma mulher que entendeu que um chamado de coragem nem sempre é um chamado para felicidade. Querido desbravador, querida desbravadora, olha para lá agora, não olha para mim, olha para mim lá. E você que está falando agora, você precisa parar de falar, porque agora eu preciso falar muito sério. Não que eu já não esteja falando sério, mas agora eu preciso do seu silêncio. Porque o seu silêncio, porque a sua indiferença às vezes de ouvir, não atrapalha apenas você, atrapalha outras pessoas que também querem ouvir. Seguinte, eu quero fazer uma oração hoje.
A oração que eu quero fazer nesse momento é porque você desbravador, você desbravadora que está aqui no 7º Campuri da União Central Brasileira, você vai aceitar um chamado de coragem. E você precisa saber que esse chamado de coragem nem sempre é um chamado para ser feliz. Tem gente sofrendo perto de você. Tem gente sofrendo no lado na igreja da gente, do lado da igreja da gente. Tem uma senhorinha sozinha na rua da igreja da gente. Por que ela está sozinha se tem um clube de desbravadores na rua dela? Mas ela não vai, ela vai ser do clube, mas o clube não pode ser dela. O clube não pode chegar perto dela. Por que tem alguém perto na rua da igreja que está almoçando sozinho, jantando sozinho todos os dias? Por que a gente não pode ir lá junto dela? Por que o seu amigo de escola, talvez tenha um amigo, eu falei disso, eu repito mais uma vez, tem alguém da nossa sala de aula talvez, e você sabe disso, tem amigos nossos, nossa sala de aula, que eles perderam os pais, estão perdendo gente querida, gente que você sabe, e que só você sabe, de alguns amigos seus, que já tentaram tirar a própria vida. Alguns amigos seus que mandam mensagem para você desesperados, falando que eles querem dar um fim à vida deles. E talvez a sua tentação é dizer o seguinte: eu não vou me envolver, eu não quero saber disso. Hoje você precisa entender que você está aqui por um chamado de coragem, mas não é um chamado para ser feliz. O chamado de coragem é um chamado para se envolver com aquele que sofre. Um chamado de coragem para você sofrer junto com seus amigos, para você chorar junto com eles, para você abraçá-los quando eles precisam, para você ir até a casa deles e não permitir, muitas vezes, que eles fiquem sozinhos nos momentos mais densos e mais tristes da história deles. E eu insisto: eu sou muito novo, pastor. Eu quero dizer uma coisa: se você tem lágrimas nos olhos, você tem condição suficiente para sofrer com alguém. Por que você não vai sofrer com seus amigos que estão perdendo gente? Por que você não vai sofrer com as pessoas, com um professor talvez? Quantos professores e professoras da nossa sala, da nossa escola não estão sofrendo? Quantas vezes gente do nosso clube está sofrendo e a gente está deixando que eles sofram sozinhos? Por que a gente não vai deixá-los sofrer sozinhos? Por uma razão: porque o reino de Deus não é um reino que não permite que as pessoas sofram sozinhas. A gente precisa abraçar, chegar perto, porque o chamado de coragem é um chamado para envolver-se com aqueles que sofrem. Queridos desbravadores, está sendo chamado para isso. E hoje, mais do que chamar cada um de vocês, eu quero chamar agora eu quero chamar vocês, mas como clubes. Eu quero pedir nesse momento para que os diretores de clube fiquem em pé. Apenas os diretores de clube. Fiquem em pé onde você está. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, chamada pelo Senhor. Não apenas para liderar adolescentes para virem a um evento, não apenas para liderar adolescentes para que eles estejam nesse lugar curtindo, não apenas para liderar adolescentes um domingo após outro. Você é chamado por Deus para criar um exército de gente comprometida para sofrer com os que sofrem, para chorar com os que choram, para levantar os que estão caídos. Você está aqui, você é alguém importante, um filho e uma filha amada de Deus. Aí estão seus desbravadores, eles amam vocês. Eles têm admirado vocês. Nem sempre eles concordam com vocês, você sabe disso. Nem sempre eles abraçam as ideias de vocês. Nem sempre eles simplesmente dizem sim. Às vezes eles questionam, eles vão contra, mas eles foram confiados a vocês. E hoje, querido diretor e querida diretora, eu quero orar com você, sabe por quê? Porque a gente vai fazer um compromisso hoje, como líderes de clubes, como líderes desbravadores. A minha oração por você, representando o seu clube, é porque nós vamos hoje, e vocês vão assumir esse compromisso, de fazer com que o seu clube seja um clube de sofredores, de gente que sofre com gente, de gente que ama tanto, e que vai olhar, e vocês vão sair daqui e vão ir talvez amanhã tomando o café da manhã, talvez na viagem de volta para casa vão orar a Deus e vão pensar: Senhor, quem no nosso bairro está sofrendo e que o clube pode ajudar? Quem na nossa cidade está sofrendo que o nosso clube vai ajudar? Quem na nossa escola está sofrendo que o nosso clube vai ajudar? Quem na nossa igreja está sofrendo que o nosso clube vai ajudar? Mas nós hoje estamos aqui, vocês estão em pé, representando os desbravadores de vocês, para dizer que hoje os desbravadores da União Central Brasileira estão comprometidos em sofrer com aqueles que sofrem, em chorar com aqueles que choram, em levantar aqueles que estão caídos, porque a nossa prioridade não é a felicidade. A nossa prioridade é aceitar um chamado de coragem para fazer com que aqueles que estão sofrendo recebam a felicidade do céu que um dia chegou na gente. Esse é o nosso compromisso como desbravador. Esse é o seu compromisso como diretor de clube. Querido diretor, você está disposto a fazer isso? Você pode fazer essa oração hoje. Você pode orar pelo seu clube, e clube, você pode hoje orar pelo seu diretor. É essa oração que a gente vai fazer agora. Você que é desbravador, você que está sentado, eu vou te dar 30 segundos para você orar pelo seu diretor, pela sua diretora. Você sabe o nome dele, você sabe da história dele. Alguns de vocês sabem que eles têm sofrido coisas bem difíceis.
Alguns de vocês sabem que eles têm feito grandes sacrifícios para que vocês estejam aqui. Você vai orar para que Deus dê a ele força, mas hoje você vai orar para que Deus te ajude a sofrer junto com ele quando ele tiver que sofrer. Quando ele estiver passando dificuldade em casa, que você, desbravador, do menor ao maior, que você seja uma força na vida dele, que você seja uma bênção na vida dele. E você vai orar: Senhor, eu quero sofrer junto com o meu diretor, eu quero sofrer junto com a minha diretora, eu quero chorar junto com o meu diretor, eu quero chorar junto com a minha diretora. Quando eu estiver feliz, eu quero estar feliz para contagiar o meu diretor e a minha diretora com felicidade. Você vai orar por ele hoje, você não vai orar por você. E querido diretor, você, nesse momento que eles estiverem orando, você vai orar dizendo a Deus: Senhor, nos mostra quem são os sofredores da nossa cidade, quem são os sofredores do nosso bairro, porque o nosso clube está aqui para ir em direção daqueles que sofrem. Nós hoje aceitamos um chamado de sofrer com aqueles que estão sofrendo. Vocês podem fazer essa oração? Eu vou dar 30 segundos e depois a gente ora junto. 30 segundos, 3, 2, 1, valendo, pode orar. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos porque cada oração que está sendo feita nesse momento está sendo ouvida por Ti. Cada desbravador que nesse momento colocou o coração em Tuas mãos, mas intercedendo de forma especial pelo seu diretor, pela sua diretora, o Senhor ouviu cada oração que foi feita. Hoje, querido Deus, nós queremos colocar esses homens e mulheres em Tuas mãos, porque o Senhor, na Tua infinita misericórdia e sabedoria, entendeu que eles eram as pessoas para esse tempo e para o lugar onde eles estão. Hoje, como desbravadores, liderados por esses e por essas que aqui que estão em pé, hoje nós como desbravadores, nós queremos que o Senhor abençoe a vida deles, mas nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos para que a gente seja uma bênção na vida deles também. Que o Senhor abençoe a vida desses diretores e dessas diretoras através desses desbravadores que aqui estão. Hoje, Pai, esses diretores estão em pé representando esse exército de gente que está aqui. E Pai, o que a gente quer? Nós queremos aceitar o Teu chamado. Nós queremos que o Senhor nos dê muitos momentos de felicidade nesse Campuri, durante a nossa vida. Muitos aqui vão viver momentos felizes tão maravilhosos em viagens, em casamentos, recebendo tantas bênçãos do céu. Vão encontrar alguém muito especial. Vão viver experiências fora do normal. Vão ter outros tantos campuris pela frente. Mas, querido Deus, nós queremos que a felicidade com a qual o Senhor nos abençoar, nós queremos que ela nos coloque na disposição e na vontade de abençoar a vida das outras pessoas. Porque tem gente que não está feliz, Senhor. Hoje nós estamos aqui nesse Campuri, mas nosso coração se aperta porque tem gente, amigos nossos, ex-desbravadores, alguns que já passaram pelo clube, já usaram o lenço, mas que estão sofrendo pelas drogas, estão sofrendo por caminhos ruins que escolheram na vida. Ah, Senhor, pessoas na rua da igreja onde nós nos reunimos, na rua da escola, um vizinho, um professor, um tio, uma tia, um amigo de escola, que talvez tenha se cortado constantemente, tem pensado em suicídio, e são pessoas que nós amamos e que nós queremos bem, mas, querido Deus, elas estão sofrendo sozinhas. Mas hoje, Pai, nós, os desbravadores da União Central Brasileira, nós queremos dizer para o Senhor, esses que aqui estão, todos, nós queremos dizer para o Senhor, que nós estamos dispostos a nos envolver com o sofrimento daqueles que estão sofrendo. Pode doer na gente, pode machucar a gente também, mas, querido Deus, nós não queremos que ninguém ao nosso lado sofra sozinho, porque nós entendemos que um chamado de coragem é um chamado para se envolver com aqueles que sofrem. Então hoje, Pai, eu coloco cada um desses que aqui estão em Tuas mãos, para serem abençoados por Ti, para serem instrumentos de restauração na vida das pessoas, do menor ao maior. Se o Senhor nos der lágrimas, nós queremos chorar junto com as pessoas. Se o Senhor nos der um aperto no coração, que ele seja um aperto pela dor que os outros estão sentindo. Querido Deus, nós queremos convidar as pessoas para a felicidade que nós experimentamos. Mas se para isso a gente tem que sofrer junto com elas, nós estamos dispostos a viver isso. Como Moisés fez, como tantos homens do Senhor assim têm feito.
Hoje, Pai, nós que aqui estamos, aceitamos o Teu chamado para sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, e em nome de Jesus, levantar aqueles que estão caídos. Dá-nos a Tua bênção, abençoe cada um de nós, salva-nos para o Teu reino, e ensina-nos a ouvir a Tua voz e a aceitar o Teu chamado de coragem todos os dias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.